Muito boa noite a todos. Já estamos ao vivo. Hoje, a EBRA, Escola Brasileira de Desenvolvimento Humano, trará uma live sobre o tema Como as emoções influenciam nas nossas escolhas. Deixa eu ver aqui se a nossa convidada, ela já entrou, a Eliane Dalvi. Nós vamos bater um papo. Vamos bater um papo e vamos nos aprofundar um pouco na ciência do comportamento humano com uma especialista da área. A Eliane já está aqui. Bacana. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vou convidar aqui a Eliane para entrar. Olá! Olá, Eliane. Seja muito bem-vinda, boa noite. Oi, Tamil. Boa Estou te ouvindo. noite. Gratidão por estar aqui. Que bom te ver aqui. A gente sempre conversando, né? E tivemos Igualmente. agora a oportunidade de falarmos um pouco sobre aquilo que nós amamos, né, Eliane? Verdade, verdade. Vamos falar um Né? pouquinho das emoções, das escolhas conscientes. Acho que é um tema bem oportuno por momento, né? Perfeito. Então, Eliane, eu estou vendo que as pessoas já estão entrando aqui, o nosso público, né? Eu acredito que eles estão ávidos para Uhum. saber um pouco sobre a sua experiência, enfim, esse assunto que está sempre alto, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, né? Um momento onde as nossas emoções, a nossa capacidade intelectual, emocional está sendo testada. Eu Verdade. acho que você pode iniciar, então, falando um pouco sobre quem é a Eliane, né? E, enfim, contar um pouco da sua história de entrada neste mundo como profissional. Essa pergunta, né? Hoje eu sempre falo, né, que até 2018, Tiago perguntava assim: quem é a Eliane? A Eliane era a Eliane e o sobrenome dos bancos por onde passei. Aí hoje é muito gostoso de falar que, né, eu sou Eliane Dalvi e estou aqui vivendo uma experiência, né, na matéria, assim, cheia de emoções e aprendizados. E pegando aí esse momentozinho da virada, né, que vocês lá na Ebra foram os responsáveis por essa minha mudança, vamos falar assim, de mentalidade, de mindset, né? Eu estava lá em 2016 com vocês, são meus professores, meus gurus aí, né, fazendo aquele curso nosso, né, de coach. Aí, Tiago, né, vocês começam lá, todo aprendizado, e me deram lá uma roda, uma roda da vida para preencher. E foi muito interessante, né, porque tinha lá 11 áreas, né, para serem preenchidas e o seu nível de satisfação com cada uma delas. Aí eu comecei, né, tá bom, trabalho. Até aquele momento, a Eliane já tinha, desde pequenininha, começado aí a carreira em banco, né, de recepcionista regional. Fiquei quase 15 anos fora aí do estado. Trabalhava mais o meu lado profissional do que o pessoal. Aí foi preenchendo. Financeiro, lazer, o emocional, saúde. Tiago, na hora que eu terminei de preencher a roda, a gente pinta, né? Percebi que a minha roda não rodava, Tiago. E aí foi muito interessante, porque quando eu olhei para aquela roda e percebi que
que a minha área saúde, a minha área emocional já estava bem abalada, porque, Tiago, eu acabei nessa jornada até 2018, somatizando muito as emoções vividas do estresse, né? Os sentimentos todos que foram gerados, acabou, né, afetando até a minha saúde. Então, eu percebi que toda aquela disciplina que eu tinha no trabalho, eu não estava levando ela para o meu lado pessoal. Aí eu percebi que a minha roda não rodava e eu precisava queimar a minha ponte. Vocês usavam muito isso, né? E me replanejar. É um pouquinho até 2016, lá junto com vocês. Eliene, você, antes de a gente entrar no assunto que deu origem ao seu livro, eu queria que você falasse assim, como foi a relação das emoções que você viveu ao longo da sua vida, para que você tomasse o rumo que você tomou, que foi procurar o desenvolvimento humano, procurar ajuda para compreender melhor aquilo que talvez não estava claro para você. Qual foi o ponto de partida, o gatilho para que isso acontecesse? Eu percebi, Tiago, que o ambiente onde eu ficava era um ambiente de muito estresse. Então, e por ter vivido lá praticamente naquele período quase 28 anos, eu me tornei uma pessoa mais acelerada. Hoje ainda sou um pouco. Então, os meus comportamentos estavam realmente refletidos, todos pautados nessa dinâmica de trabalho que eu tinha, de estresse, metas, cobranças. E a minha mente era assim muito acelerada, as minhas emoções, né? Eu estava sempre agitada. Apesar de ter sido, dentro da minha oportunidade de ter sido gestora de pessoas, eu tinha e gosto muito do cargo de liderança, de poder ter ali aquele contato de formar pessoas, eu absorvia todas aquelas metas e ao passar para a minha equipe, eu também tinha todo um gerenciamento dessas emoções. Então, mas aquilo tudo ficava reprimido. E quando eu acabei levando a uma somatização no meu corpo físico, né, Tiago, que até 2016, 2017, eu já havia passado por 2 raios, que eu chamo, né? Eu tive 2 cânceres de mama. Então, a minha consciência começou a me falar, peraí, eu estou sendo parada pela dor. Eu preciso me autoconhecer mais, buscar um autoconhecimento justamente para deixar a minha vida mais leve de ser vivida, né? Colocar os seus devidos pesos. E naquele momento, os meus pilares não estavam equilibrados. E eu precisava equilibrá-los. E por isso que olhando todo esse panorama, né, esse ambiente todo que eu vivia, o fato de ter ficado 15 anos fora do estado, o foco mais na carreira do que na maternidade, do que no lado pessoal, eu paguei alguns preços, né, na saúde. Então, o próprio coach, a busca pelo esse autoconhecimento, primeiro era de colocar a máscara em mim mesmo, de fazer essa transformação. Então, eu não sei se te respondi mais ou menos por aí. Perfeito. Para quem chegou agora, gente, eu estou falando aqui com a Eliene Dalvi. Eliene é coach, está na área de desenvolvimento humano agora, mas ela está contando um pouco da história dela, enquanto gestora de banco, uma carreira brilhante que ela teve, e como foram as decisões que ela tomou, enfim, um pouco do aprendizado, da experiência dela, para que ela desse um novo salto na consciência, vamos dizer assim, e está trazendo um pouco dessa experiência de aprendizado para todos nós. Eu confesso, Eliane, que eu li o seu livro
Seu livro tem uma jornada, uma história muito profunda, você se emociona, tá? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que surgiu essa ideia desse livro, qual é a relação do livro com o tema que nós estamos falando aqui? Então, Tiago, então depois desse exercício, né, que eu percebi que eu precisava me replanejar, buscar o equilíbrio nas 5 áreas da vida, onde as emoções permeavam em todas elas também, né? Que Então áreas eu são falei essas? assim, Essas 5 áreas? Só para a então gente eu ter uma percebi, ideia. então eu percebi que eu precisava estar em equilíbrio com o meu lado espiritual, o trabalho com o financeiro, relacionamentos, saúde e o emocional. Então, eu peguei aquelas 11 áreas que foi a primeira do exercício e né, juntei nesses 5 pilares, nessas 5 áreas da vida. E aí eu falei, peraí, eu tenho que me planejar aqui em cada uma dessas áreas, né? E para que eu possa encontrar o equilíbrio e gerenciar todas essas emoções que eu estava vivendo e sentimentos naquele momento. Então, dando continuidade ao meu autoconhecimento, eu fui fazer um outro exercício. Aquele exercício, Tiago, que também vocês nos ensinam muito, que é esmartizar um sonho, de ter clareza do que você quer para frente. Falei, poxa, eu quero sim, eu quero fazer essa mudança profissional na minha vida, me organizar nessas 5 áreas, mas eu quero escrever um livro, deixar isso como um legado para as pessoas. Eu vou levar de mensagem neste meu livro as minhas experiências em cada área dessa, aprendizados e reflexões, uma interação com o leitor e também pautados em vários autores, que eu agrego dentro do livro também né, complementando os meus aprendizados. E associei, inclusive, Tiago, essas 5 áreas a uma estrela de 5 pontas, né? Fazendo um pouquinho de analogia lá com a roda da vida. E vou permeando o livro, que você me pergunta aí do livro, como é que surgiu, né? Vou permeando essa primeira parte do livro exatamente para que o leitor venha comigo nesse mergulho, nesse aprendizado em cada área da vida. E aí, como você mesmo está dizendo, né, uma jornada assim, de muita interação, muito aprendizado que o autoconhecimento foi me dando, que a escola de vocês foi passando e outros estudos. Então, eu vou falando da importância dessa conexão nossa com o nosso divino dentro da gente, da importância de você ter amor ao seu trabalho, de estar alinhado com o seu propósito. O financeiro, na minha vida, ele sempre veio através do meu trabalho, né? E importância de você se planejar financeiramente em curto, médio e longo prazo. E nas relações, né, eu falo muito dentro do livro do momento presente, de viver as relações, da importância dos relacionamentos, a emoção aqui pauta muito, né, de você trabalhar essas emoções, essa empatia toda dentro das relações. Na vida saudável, que eu até compartilho, que a minha foi pela dor, Tiago, porque lá no trabalho era uma loucura. Eu, às vezes, nem sabia o que eu tinha lanchado no dia. Eu, né, comia sanduíches cada dia no local. Teve um período que eu trabalhei em Manaus, Campo Grande, lá no Centro-Oeste, morando em Brasília. Era uma loucura, né? E sempre criava aquelas historinhas de que eu não tinha tempo para cuidar da minha saúde. Então, eu falo dessa importância da atividade física e falo das emoções, de como a gente trabalhar essas historinhas que a gente conta para nós mesmos nesse campo, né, das historinhas, pensamentos, sentimentos e escolhas. Então, foi daí que surge, então, essa vontade de escrever o livro e ele se materializou em 2018 para fechar um ciclo aí
e completar não só o meu aniversário de 50 anos, mas uma nova atividade aí como mentora e coach. Ótimo. Eu estou conversando com a Eliane Dalvi. Eliane Dalvi é coach, né? É formada em muitas áreas de desenvolvimento humano. Né? Queria agradecer a audiência das pessoas que estão aqui. Eu estou vendo a Suzane aqui participando, o Jack, a Silvânia, tá? Eliane, eu escutando você aqui, eu muito me identifico e acredito que muitas pessoas que estão aqui ouvindo devem se identificar, porque a sua história, né, essa história da busca do equilíbrio entre as áreas da vida, é a história de cada um de nós. E eu acredito que o que aconteceu, né, a questão da pandemia, que trouxe é, muitos prejuízos em diversos campos da mente, né, emocional, financeiro, também disparou um gatilho para nós encontrarmos esse equilíbrio, encontrarmos esse caminho, né, com mais leveza na vida, né? Eu acho que a humanidade como um todo vinha num ritmo frenético, um ritmo pautado na busca pela conquista, pelas riquezas, por isso e por aquilo. E quando você fala um pouco sobre a sua história, sobre a estrela de 5 pontas, sobre este equilíbrio, né, que você criou, né, que você desenvolveu, é, qual é a relação direta na busca desse equilíbrio com a questão emocional, né? Porque eu estou vendo que muitas pessoas estão ainda sofrendo, se recuperando, estão precisando dar uma nova direção. Então, como que essa pessoa que está nos ouvindo, ou que tem algum parente que está mal, ela pode ter uma solução, ter um caminho para ir na direção desse equilíbrio, dessa superação? Tiago, como você falou, né, o momento que nós estamos vivendo hoje, então a gente deu espaço, né, aí para esse lado do humano, do ser humano ser mais ser, né, do que ter, né? Então, e as emoções, de fato, ela está deixando as pessoas ou turbulentas internamente e externamente, né? Ou para aquelas que já entrou nessa busca de saber quem é ele, de estar alinhado nessas áreas da vida, e o autoconhecimento em uma situação mais favorável. Eu falo que assim, né, a tempestade tá aí para todos, né? Mas acho que cada um está vindo aí com um barquinho diferente do outro, né? Então, eu agradeço muito, honro muito a todos vocês que começaram esse trajeto e me possibilitou a hoje trabalhar melhor essas minhas emoções. E como assim, Eliane? Porque a vida lá na empresa, os fatores externos, né, a circunstância, muitas das vezes a gente não pode mudá-las, né? Elas acontecem lá, o estresse, eu falo que ele até um certo ponto ele é bom, porque nos motiva a nos colocarmos em ação. Mas se você não souber gerenciar ele até o primeiro nível, ele acaba passando para outros níveis e levando à doença, como muitos estão vivendo hoje na pandemia. E um dos meus maiores aprendizados que eu tive com vocês, parece simples, né? Mas a vida é simples, né? Jesus já passou por aqui, o nosso grande mestre, o nosso maior psicólogo, e nos ensinou que era só amor, e a gente está aí há mais de 2000 anos tentando aprender isso, né? Então, nessa parte da simplicidade que eu falo, foi o seguinte que eu aprendi com vocês. Que eu lembro que eu falei daquelas vozezinhas que eu vivia falando para mim que eu não tinha tempo de fazer as atividades físicas, Thiago. Eu não sabia que aquela minha comunicação interna era tão poderosa assim. Que aquilo que eu falava internamente para mim, né, que eu não tinha tempo, aí para a turma que está aí, né, essa é o aprendizado, né, já o exercício. Então, aquela comunicação minha, eu não tinha tempo. Eu viajava muito. Cada dia eu estava num estado. Essa era a minha comunicação interna.
Aí sabe qual era o resultado da minha comunicação interna? Gerava o quê? Um monte de pensamentos, sentimentos que realmente eu não tinha tempo, que a minha vida era agitada, e com isso a minha alimentação só ia piorando. Aí quando eu fui observar, que aí o Tiago cita a palavra gatilho, né? Que eu fui observar que eu fazia os meus próprios gatilhos, né? Com essa comunicação interna, né? E com isso eu me sabotava. Eu simplesmente não ia para onde? Para o calçadão. Ou todos os hotéis que eu me hospedava, Thiago, tinha uma academia. Era só um espaçozinho para o tênis na mala. Então, e muitas das vezes ainda tinha cidades que tinham uns parques, umas praças lindas que dava para mim fazer. Ou chegava no hotel, pegava um andar mais alto, subia de escada. Aí depois que os raios caíram, que foi pela dor, eu baixei aplicativos e comecei a fazer uns exercícios à noite, sabe? Então, qual é o recado que eu quero transmitir nessa minha experiência? É que prestem atenção nos seus diálogos internos. O que você vem falando para você mesmo? E o que você vem falando para você mesmo geram os seus pensamentos com sentimentos, né? E geram o quê? As suas ações. Quais eram as minhas ações enquanto eu falava que não tinha tempo para me cuidar? Era de ficar lá, às vezes tomando uma cervejinha, pedir um sanduíchezinho, e aí eu só ia jogando contra esse importante pilar que é a nossa saúde. Quando eu mudei essa minha comunicação interna para assim, não, todos os hotéis têm uma academia. Eu vou me organizar de acordar um pouquinho mais cedo e, né, ou se não desse de manhã, tinha às vezes reuniões, né? Eu fazia à tarde quando chegava, à noite. Ou seja, eu mudei a comunicação interna e mudei os meus pensamentos e sentimentos em relação a isso e as minhas ações. Então, acho que aqui, Tiago, acho que responde um pouco do que você me perguntou. Eu costumo dizer o seguinte, que a questão do diálogo interno, né? Que nós tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase assim que me traz que me trouxe uma clareza na minha vida, e eu sempre falo essa frase para as pessoas, que é o seguinte, que nós somos ensurdecidos pelo barulho das nossas certezas. Então a gente coloca uma coisa na cabeça, né? Uma coisa assim que a gente julga que o caminho é esse, que o formato é esse, que a ideia é essa, enfim, a gente ideologiza o nosso viver e isso é o que nos prende. É o que nos prende, né? Eu confesso, Eliane, que durante, assim, nós estamos ainda passando por um momento ainda de readaptação da história da humanidade. Eu, na busca espiritual, né, a minha busca espiritual, ela triplicou, porque eu orava 20 minutos, eu passei a orar 40 minutos. Eu meditava uma vez por dia, eu meditei 3 vezes. Depois eu acabei indo para o campo da aromaterapia, né? O uso dos óleos essenciais, né? Onde eu inalo para produzir neurotransmissores. Então, assim, o desenvolvimento humano, né? Com certeza um recurso fantástico para a gente superar as mazelas psíquicas, as dores emocionais e mantermos a nossa frequência vibracional, né, o nosso corpo, a nossa mente de forma elevada. Né? Então, assim, eu acho que essa é a mensagem, né, que nós estamos dando para as pessoas aqui pela Ebra, através de você, através de outras pessoas. Mas me conta aqui, me fala sobre você. Me conta a história aí, como é que você estava lá no auge, arrebentando lá no banco, e aí você teve uma perda de um cargo de diretora? Como é que isso aconteceu? Então, Tiago, né, eu voltando um pouquinho no tempo aí, realmente assim, eu batalhei tanto, né, sair de recepcionista, era aquela pegada. Eu acho que deu uma travada aqui, mas vamos aguardar um pouquinho, ver se volta aqui.
Luzia, né? Luzia Gasparini está falando que travou. Vamos aguardar aqui a nossa convidada, ver se ela recapitula aqui e volta. Nós estamos entrevistando a Eliane Dalvi, coach, master coach, né, profissional de desenvolvimento humano, aluna aqui da EBRA, da Escola Brasileira de Desenvolvimento Humano, está trazendo um pouco da sua experiência de como o desenvolvimento humano posicionou ela numa nova jornada de vida. Vamos ver se ela reaparece aqui. Parece que a conexão, ela perdeu a conexão com ela aqui, conosco aqui. Tá? Então, vou falar um pouco aqui sobre o desenvolvimento humano. A minha experiência é particularmente aqui com a questão das emoções, está ligada muito à questão dos padrões inconscientes, né? As emoções, elas estão ligadas à nossa mente subconsciente, que é a mente que dita os padrões de comportamento em que nós vivemos na maior parte do tempo. 88% do tempo estamos nos padrões inconscientes da mente, tá? Essa é uma nova atualização, tá, gente? Porque por muito tempo, né, as linhas científicas dentro do desenvolvimento humano traziam que o cérebro racional era responsável por 6% e 94% pelo subconsciente. Agora, já existem novos estudos mostrando que a relação é de 88% para 12%. Então, nós não estamos tão inconscientes assim. Mas ainda é uma grande parcela que a gente precisa trabalhar dentro das questões emocionais. As emoções, né, são substâncias químicas que o nosso corpo produz. Tá? Eles são os neurotransmissores, a dopamina, a endorfina, a adrenalina, todos têm radicais químicos terminados em amina. Por isso que são substâncias químicas, é um peptídeo que se liga a um receptor de célula e geram padrões inconscientes na nossa vida. A Eliane voltou, vamos chamar a Eliane de volta aqui. Vamos continuar aqui nosso bate-papo com ela. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eliane Dalvi. Vamos aguardar ela responder. Entra. Ei, Eliane, de volta. Isso é para testar nossas emoções. É verdade. Eu estava falando aqui de como que uma emoção, ela trabalha os padrões inconscientes da mente, né? As emoções são substâncias químicas. E o Eckhart Tolle, no livro Poder do Agora, ele diz o seguinte, que a emoção é um reflexo do pensamento no corpo. Então você pensa alguma coisa e esse pensamento ele vai produzir neurotransmissores que vão criar sentimentos e sensações em nosso corpo, né? E por isso que a gente precisa saber como pensar para saber que sentimentos estamos produzindo. E também precisamos refletir sobre os sentimentos que estamos tendo resultado desses pensamentos. Então, é uma via de mão dupla. E isso leva a gente para um lugar, para o outro, nos nossos comportamentos, né? E eu estou conversando aqui com a Eliane Dalvi. A Eliane Dalvi está contando um pouco da história, de como que as emoções influenciaram nas decisões, né, Eliane? E você estava falando sobre o acontecimento lá, de que você chegou no ápice da sua carreira, um cargo de diretora de um grande banco, e aí você teve um desvio no caminho, né, que foi a perda desse cargo. Conta um pouco para nós como que aconteceu e o que você aprendeu com isso. Eu não sei até onde vocês escutaram, mas acho que está dando volta aqui para mim. Mas qual foi o meu aprendizado? É que eu não estava mais apegada ao meu cargo
do que as circunstâncias estavam me proporcionando. Estavam me proporcionando uma mudança. Mas numa mentalidade fixa, numa mentalidade ali, mais ligada ao ego, e aos sentimentos que você mesmo comentou, e trabalhando aquelas linhas internas, as minhas crenças, eu não tive essa consciência naquele momento de olhar essa oportunidade de mudança. Então, hoje, inclusive depois daquele fato, todas as vezes que acontecia uma mudança, eu rapidamente me adaptava a ela. Então, a importância de você ter um olhar com uma amplitude maior diante da circunstância, né? Saber se afastar da situação, trabalhar o seu sentimento, eu não precisava ficar, eu podia ficar triste, porque é normal, né? Eu tinha batalhado para chegar até lá. Eliane, eu acho que o pessoal está falando que está dando retorno na voz. Está dando para mim também. Eu vou sair e entrar, Thiago. Vai, pode. Tá ok. Nós estamos entrevistando a Eliane Dalvi, aluna da EBRA, uma carreira brilhante, e depois passou por uma situação desafiante, que fez com que ela pudesse adentrar profundamente na questão da ciência do comportamento, e ela está trazendo um pouco dessa experiência para nós. O meu microfone está dando eco? O meu está? Vamos aguardar Eliane entrar. Estão me ouvindo bem aí, gente? Tô aqui. Tá legal? Eles estão falando que o meu microfone está dando eco. Ah, estão ouvindo. Estão ouvindo bem? Comentem sim aí se estão nos ouvindo bem, se está me ouvindo bem, ouvindo Eliane. Então, Thiago, para não perder aí... Tranquilo, vai lá. Eu acho que está dando eco ainda. Espera aí que eu vou botar no mudo para deixar você falar. Tá. Então, o meu aprendizado maior que eu quero passar para vocês é que a gente tenha um olhar mais amplo diante da circunstância, para que a gente possa aprender com ela, né? Porque se ficarmos presos aos sentimentos ali, aquelas emoções que estão gerando aí no nosso corpo, a gente acaba indo para uma somatização até levar até a um momento de estresse, como foi o meu, de a ponto de surtar mesmo. Então, saber dar 2 passos para trás diante de uma circunstância e trabalhar todos esses sentimentos aí é super sábio para as nossas reações, né? E aí tem técnicas assim brilhantes dentro da PNL que pode nos ajudar aí a trabalhar essas emoções. Eliane, passa aqui para as pessoas alguma técnica que você utilizou para gerenciar suas emoções e afetar na escolha das suas decisões? Ok, você fechou aí, né? Pegando aí essa pergunta, né? Na jornada aí, eu até trago, né, do meu livro, O Poder das Escolhas Conscientes, eu passo por uma outra situação que gera esse aprendizado. Aí eu já tinha feito curso com eles de PNL. Eu cheguei em casa, você imagina, né? E minhas joias tinham sido todas roubadas. E aí, era assim, eu sempre falo que era meu tesouro de recordações, que eu sempre gostei. Então, a minha equipe me dava sempre de presente. Eu, quando era aniversário, um cargo, uma promoção de um cargo, eu também simbolizava através de uma joia. Bom, levaram todas. Mas aí, na época, eu tinha feito esse exercício de PNL e com essa técnica.
Mas aí você quer que eu faça com eles, Thiago? Como é que é? Pode fazer um passo. Fica à vontade. Fica à vontade. Pode fazer. Pode fazer. Ó, tem duas técnicas. A primeira, eu vou falar um passo aqui, depois se alguém quiser com mais detalhe, né, eu passo um direct aí. Mas o primeiro momento que você faz, que no caso da minha situação, que eu estava muito angustiada, né, com aquela situação, alguém tinha invadido o apartamento, então aquilo tinha me deixado, né, com uma angústia no peito. E aí você fecha os seus olhos, né, e imagine a situação que está acontecendo, que era essa angústia que eu estava do roubo das joias. Começa a visualizar essa situação, atribui uma cor para essa situação. Aí eu atribuí logo a preta, assim, a cor preta na minha vida. Respirei fundo, de olhos fechados, comecei a imaginar essa situação, né, ela se distanciando de mim, e ela foi se distanciando, se distanciando, se distanciando. Aí eu congelei essa situação, já no local assim bem distante, passei por um outro quadro, uma outra cena. Uma cena de um lugar que eu gosto muito. E era o local em frente à minha casa, tem um lugar assim muito bonito que eu gosto, tem umas pedras, um dia de sol assim bem bonito, sabe? Tem um azul lindo, com encontro com o mar, assim, bem gostoso. Aí eu visualizei essa cena, respirei mais fundo, voltei para aquela cena que estava lá congelada, das minhas joias com aquela cor preta. Parecia uma pipa, estava indo embora. Até aproveitei o mar lá, soltando ela bem longe. Aí, quando ela já estava bem distante, eu explodi essa imagem. Ao fazer isso mentalmente, né, essa explosão dessa imagem toda, e voltei para a minha imagem daquela minha cena linda, gostosa, aí comecei até a perceber o vento batendo no meu cabelo, meu pé na areia, sabe? Aquele contato com a água do mar, estava geladinha, aqui no Espírito Santo a água é bem geladinha. E aquilo foi me trazendo uma sensação assim, gostosa, uma sensação de paz, de felicidade. E quando eu abri os meus olhos, gente, impressionante. Aquela angústia já não estava mais dentro de mim. Então, é uma técnica, né, de PNL, ela tem um passo a passo, né, que aqui eu fiz ela mentalmente para vocês, e que ela me serviu num outro momento da minha vida, que eu tinha deparado com uma circunstância de um colega que tinha feito um comentário dentro do banco que eu não tinha gostado. Também cheguei em casa remoendo aquela situação. Parecia um nó na garganta, porque eu não falei o que eu queria no momento adequado lá. E aí, eu usei também essa mesma técnica de colocar essa angústia da fala, né? E também usando dessa forma, desassociando dessa angústia, trazendo para uma cena gostosa, onde você se sente em paz, relaxado. Passei a noite também tranquila. Então, foram duas situações distintas que eu apliquei a mesma técnica e me ajudou demais em ficar numa noite serena, em paz. E no dia seguinte, eu tanto resolvi as coisas que precisava de encaminhamento lá para o roubo das joias, com mais leveza, e também voltei no banco nessa outra circunstância e resolvi a situação de uma forma mais sábia. É isso, Thiago. Olha, maravilhoso ouvir você aqui contando na prática como a programação neurolinguística, essa ferramenta de você trabalhar a imagem, né? As pessoas, a gente aprende na programação neurolinguística que as emoções elas estão no sistema VAC, né? O visual, auditivo e sinestésico. Enquanto quando você traz uma memória, essa memória ela tem uma imagem, essa imagem ela é visual, ela tem um som e você tem uma sinestesia, você tem um sentimento nisso. E se você tem um recurso, uma gestão emocional, onde você possa interferir
nesse sistema VAC, né, visual, auditivo e sinestésico, então você pode reformular essa cena, né, como você explicou aí tão bem na prática. Você viveu e ressignificou, você reprogramou a sua experiência. E tem uma outra, Thiago, que eu fiz, foi o seguinte, eu aproveitei aquele roubo da joia e ancorei. Ancorei de uma forma que eu peguei, eu falei, gente, esse roubo deve ter acontecido, que em algum momento da vida, eu até trago o título no livro, Eu e Minha Boca Grande. Eu falei demais. Fiquei lá ligada no meu ego, de que eu tinha joias e tudo mais, e alguém despertou aí para outras motivações, outros desejos. E aí eu falei, caramba, então eu tenho que trabalhar esse meu falar demais, né? E aí eu ancorei esse ato de falar demais, ancorei assim, de rodar um anel. Então, todas as vezes que eu sinto que eu estou ultrapassando um pouquinho nos meus comentários, não tendo um pouquinho de limite, aí eu rodo o anel. Eu me lembro, principalmente de uma joia que eu me dei de presente quando fui promovida lá no cargo de regional, e tinha comprado numa joalheria super importante, né? Foi a minha primeira joia comprada nessa joalheria. Aí eu falei, caramba, vou me lembrar dela e vou ficar bem quietinha aqui. Então, assim, eu não deixei de participar em fóruns, em reuniões, me expondo, mas também sabendo, né, me controlar nas minhas falas, né? Eu tinha um chefe que falava, né? O silêncio às vezes é sábio. Então eu às vezes aprendi caro, mas ancorei, fiz uma âncora negativa, mas para proporcionar aí uma situação aí mais de medida no que falar e comentar. Foi outro aprendizado da mesma circunstância, mas graças a vocês lá na ancoragem, que também é ensinada na PNL. Perfeito, perfeito. Ancoragem é a instalação de um sentimento, né? Não é lançar uma âncora ao mar, não, né? Nós lançamos âncoras nos nossos pensamentos, né? Então, qual é o sentimento que você está lançando, né? É uma pergunta que fica hoje nos pensamentos que você está tendo, né? Olha, Eliane, maravilha te ouvir aqui. A gente está assim já bem caminhando aqui para os finalmente, né? E me fala um pouco sobre o que você está fazendo atualmente, a partir dessas experiências que você teve, qual foi a sua decisão, né? O que você está fazendo? Fala para nós aqui, se você puder compartilhar aqui conosco. Lógico, com o maior prazer. Hoje, né, diante de toda essa jornada, todo esse aprendizado, acho que eu preciso que você tire o seu áudio, Thiago, para não dar eco. Isso. Então, com todos esses aprendizados, eu escrevi, né, então, o meu livro, O Poder das Escolhas Conscientes. Ele permeia exatamente contando as minhas histórias e experiências em cada área da vida. Eu faço uma interação com o leitor, depois eu conduzo esse leitor com perguntas de coach também a fazer a sua estrela, e no final eu trabalho com um planejamento estratégico pessoal, porque lá no banco foram muitos profissionais, rentabilizando agências, né? Uma diretoria. Hoje eu foco as pessoas que eu atendo na minha mentoria para fazer esse equilíbrio entre o lado pessoal, profissional e nas áreas da vida. Então, eu montei a minha mentoria, a Jornada do Ser, que eu falo que ela está dividida também em 3 dimensões. Primeiro, trabalharmos esse nosso eu, né? Quem sou eu, né? Se conhecer mais, conhecer as suas sombras, as suas procrastinações, né? Os seus sabotadores. Trabalho também com Eneagrama dentro dessa primeira jornada de quem sou eu. Depois eu trabalho o equilíbrio no nós, nas relações, depois que você sabe quem é você, que já se conhece, saiu dessa sombra para a luz e vai trabalhar as suas relações.
e depois uma terceira dimensão de um servir no mundo, que aí eu amo, né? Eu acredito muito que estamos aqui por um propósito maior e entendo hoje plenamente que a minha missão é ajudar as pessoas a encontrarem esse propósito, esse porquê, e faço esse servir meu junto com as pessoas, encontrarem seu propósito e fazer um servir no mundo, né? Tanto junto com a natureza, com a vida e com a família, com as pessoas. Então, hoje eu trabalho com a minha mentoria e também estamos com um curso nas montanhas também, eu mais o Paulo, também de uma metamorfose em casal. Então, estou trabalhando essas 3 frentes aí, com muito amor, muita missão assim de vida, com muita leveza. E hoje eu quero ajudar os executivos, as pessoas a não precisarem mudar pela dor. O autoconhecimento, as escolhas conscientes, a gestão das emoções, né, vai te dar luz nessa jornada. É isso. Nós não precisamos passar por um momento de dor, criar um momento de dor para evoluir, né? O autoconhecimento é isso, é a forma como você tem de se aprofundar em você mesmo para que a sua consciência amplie, você veja os pontos que você precisa melhorar e entre nesse caminho, né? Que foi o que aconteceu com você, né, Eliane? Eu confesso que é maravilhoso ouvir você contar a sua experiência, né? Saber que a EBRA, né, também, junto com os outros tantos profissionais né, que já passaram pela instituição, tem contribuído, né, nessa descoberta, nesse alinhamento, né? E continuamos aqui também na EBRA nessa missão, né? Temos agora, você falou de gestão das emoções, nós vamos lançar um curso de gestão das emoções, já está lançado, né? Agora no interior do Rio, lá em Bom Jesus do Itabapuana, né? A Silvânia está cuidando de lá. E a gente sabe o quanto que as emoções, elas têm que ser olhadas com cuidado, né? Tem que olhar com cuidado, porque hoje qualquer decisão que você vai tomar, o que você fala, o que você pensa, afeta nos relacionamentos, né, Eliane? Então, qual a mensagem que você pode deixar assim, para a gente finalizar com chave de ouro a respeito das pessoas que estão ainda procurando um caminho, ainda não se encontraram, ou estão vivendo algum momento desafiante atualmente? O que você pode falar para essas pessoas? Primeiro, o seu som. Primeiro, encontrar, né, esse equilíbrio ou focar esses seus papéis nessas 5 áreas da vida, tendo clareza da sua missão em cada um desses. E eu sempre falo que a percepção, para mim, é o primeiro passo nessa jornada, né? Hoje eu entendo o orar e vigiar. Então, é um orar e vigiar o tempo inteiro, sabe? Porque as pessoas às vezes me perguntam, você já encontrou equilíbrio? Eu estou nesse mergulho, é um orar e vigiar o tempo todo. Às vezes eu vou na ansiedade, rateio um pouquinho, dou os 2 passinhos para trás, acolho ali aquele sentimento, né? Faço todas as técnicas para fazer lá o decantar, ou digerir aquilo que está acontecendo, para que eu possa voltar para situações, ou às vezes é tudo muito rápido, com mais sabedoria. Então, assim, se percebam, busquem o autoconhecimento, sabe? E tem ferramentas super práticas e simples que vão fazer com que vocês possam viver uma vida mais leve. Infelizmente, lá nas escolas, que ainda, né, permeia uma educação ainda muito, sei lá se é antiga a palavra, né? Mas que não ensinou a gente a reconhecer esses sentimentos, a lidar com essas emoções. Então, hoje, né, as escolas estão aí, a internet, bons profissionais, que você pode ir mergulhando, estudando e se conhecendo. Então,
se autoconhecer, trabalhar esses seus papéis na vida, viver o momento presente, o aqui e agora, apreciar a natureza. Hoje eu estou vivendo, né, muito perto aqui da natureza, estou residindo com a mozão aqui num sítio lindo e aprendendo com a natureza. Às vezes eu acho que uma plantinha morreu, Tiago. E aí quando eu vou ver, ela está num processo, né, num ciclo dela. E nós também temos os nossos ciclos. Então, entender esses ciclos, saber dar um passo após o outro, nos gerenciarmos, faz toda a diferença. E cada um de nós temos uma missão, né? Nós estamos aqui só na matéria do momento, né? Numa experiência na matéria, mas somos seres espirituais. Então, se a gente não se acordar para essa luz, e você só vai acordar para a luz conhecendo as suas sombras, trabalhando essas sombras. Então, venha para o autoconhecimento, identifique as suas sombras. Eu sei que dói, mas só assim que você vai ter a luz necessária para a gente brilhar aí, né? Ou iluminar, né? Da maneira que o Criador nos deu essa oportunidade de vir aqui. Não perde essa oportunidade, não. Às vezes a pandemia pode estar sendo uma ótima oportunidade para muitos, principalmente para virar essa chave e vir para a luz, que é a verdade. É isso, Tiago. Olha, esse final aí, emocionante, hein? Eu tenho certeza que depois dessa live aqui, a estrela de muitos vai começar a brilhar, é o meu desejo. Namastê, namastê. Tá? Olha, queria agradecer a audiência de todos, né? Todos que participaram aqui. Gratidão. Né? E a você, Eliane, mais uma vez, né? Por ter oportunizado, né? Ter aceito este convite para falar um pouco sobre a sua experiência. Né? E espero que todos aqui possam, então, desfrutar, né, deste aprendizado e fazer essa luz, né? Brilhar, né? Eu acho que a nossa luz, né, é aquilo que nossa luz reflete na vida dos outros, né, Eliane? Isso. Gratidão a você, Tiago, gratidão a ela. E né, muita gratidão ao trabalho que vocês fazem. Gratidão às pessoas que estão aqui. Agora que eu estou conseguindo ler, mas depois eu leio. Né? Namastê, que o Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em todos vocês. E venho para essa luz, para iluminar esse planeta aí de uma forma mais humanizada. Ok. Nós continuaremos, né, trazendo essas mensagens, só lembrando aqui para as pessoas, na próxima quarta-feira, né, nós vamos divulgar aqui nas redes sociais. Estará conosco o Jack Santo, e ele vai falar também um pouco mais sobre a questão emocional, sobre algumas ferramentas que nós podemos utilizar para influenciar de modo positivo e significativo a vida das pessoas, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Eliane, beijo para você, tudo de bom, sucesso, e até a nossa próxima, até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de todos.